Poucos conhecem a história que se esconde nas sombras de uma noite silenciosa e decisiva. Não era um campo de batalha comum. Não havia soldados, lanças ou gritos no escuro. Havia apenas um homem, cansado, inquieto e com o coração dividido entre o passado e o futuro. Seu nome era Jacó, e naquela noite ele não fazia ideia de que iria lutar com o próprio Deus. Jacó vinha de uma vida marcada por enganos. Desde o ventre disputava com o irmão, Esaú. Com astúcia havia tomado dele o direito de primogenitura e também a bênção do pai. Fugiu, viveu anos longe de casa, construiu família, riquezas e inimigos. Agora, depois de tanto tempo, estava prestes a reencontrar Esaú, mas havia medo em seu peito. O dia seguinte traria esse encontro, mas naquela noite Jacó decidiu se isolar. Deixou esposas, filhos, servos, tudo para trás. Atravessou sozinho o val do rio Jaboque. Ali, no silêncio quebrado apenas pelo som da água e do vento, ele se viu sozinho com seus pensamentos. Era mais do que medo do irmão. Era um acerto de contas com a própria consciência. Jacó havia prosperado, mas nunca teve paz. Era como se sua alma estivesse em fuga constante. O passado o seguia como sombra, e agora ele não podia mais correr. Foi nesse momento, entre angústia e solidão, que alguém apareceu. A Bíblia diz que um homem surgiu e começou a lutar com ele no escuro, até o romper do dia. Era uma luta silenciosa, intensa. Cada movimento revelava mais do que força, revelava a alma. Jacó não sabia exatamente com quem estava lutando, mas sentia. Aquilo era divino. E mesmo cansado, mesmo sem respostas, ele não largava. Lutava com tudo que tinha. Porque às vezes a verdadeira batalha não é contra o mundo, mas contra o que somos por dentro. Se essa história está te prendendo, respira fundo e continua comigo na parte 2. Você vai entender por que essa luta mudou para sempre a identidade de Jacó. Enquanto isso, comenta aqui, você já teve uma noite em que pareceu estar lutando com Deus? Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. A noite seguia avançando, e Jacó continuava naquela luta estranha, misteriosa, quase sobrenatural. A cada instante ficava mais claro que o que acontecia ali não era só físico, era espiritual. Jacó, homem astuto, acostumado a vencer com palavras e estratégias, agora só tinha o corpo. Não havia argumentos, não havia truques, apenas força, resistência e o desejo de não desistir. A luta durou horas. Era como se o tempo tivesse parado, como se o próprio céu observasse em silêncio. Jacó não largava. Mesmo sem entender o porquê da luta, ele não se rendia. Em um momento, o adversário toca sua coxa. Apenas um toque. E o desloca da articulação. Jacó sente a dor imediatamente. Seu corpo fraqueja, sua perna já não responde. Mas, em vez de soltar, ele se agarra com ainda mais firmeza. Porque quem está em luta com Deus chega num ponto onde entende, não se trata de vencer, se trata de ser transformado. E Jacó queria essa mudança. Ele sabia que não podia continuar sendo o mesmo homem de antes. E foi então que a figura misteriosa, com voz firme, lhe diz: "Deixa-me ir, pois já rompeu o dia." Mas Jacó responde com algo que mudaria tudo: "Não te deixarei ir se não me abençoares." Não era apenas uma bênção material, era algo mais profundo. Jacó queria ser reconhecido por Deus, queria sair daquela noite como um novo homem. Por isso, mesmo mancando, mesmo ferido, ele segurava com todo o seu ser. Porque às vezes a bênção só vem quando mostramos que não vamos desistir por nada. E então vem a pergunta: qual é o teu nome? Jacó responde, e ao fazer isso, ele reconhece quem é. Não só um nome, mas uma história. Um homem marcado por engano, fuga, medo. É nesse ponto que algo extraordinário acontece.
É lá que você vai descobrir o que Deus fez com Jacó e como isso pode refletir na sua vida hoje. Comenta aqui se você já viveu noites em que tudo que você queria era uma resposta. E não esquece de curtir, compartilhar e ativar as notificações. A parte final está imperdível. Jacó estava ali, ofegante, com o corpo cansado e a alma despida diante do divino. Havia confessado seu nome e com isso expõe sua história, seus erros, sua identidade. Na Bíblia, nomes carregam destino. E o nome Jacó significava suplantador, enganador. Mas naquela madrugada, Deus decidiu que aquele nome não serviria mais. A figura com quem ele lutava então declara: teu nome não será mais Jacó, mas Israel. Israel, nome novo, identidade nova, uma marca eterna de transformação, porque ele havia lutado com Deus e foi preservado. Naquela madrugada, Jacó não recebeu ouro, não recebeu terra, recebeu algo maior, a chance de não ser mais escravo da própria história. Ele saiu da luta mancando. O toque na coxa deixou uma marca visível, mas agora, cada passo dolorido contava uma vitória silenciosa. O céu já clareava, o dia estava nascendo. E Jacó, agora Israel, tinha em si algo que antes não possuía: paz. Não porque tudo estava resolvido, Esaú ainda o esperava, mas porque algo dentro dele havia mudado para sempre. Aquela luta na noite escura se tornou o início de uma nova jornada. Deus não apenas o enfrentou, Deus o visitou para transformá-lo. E às vezes é assim que Deus age conosco. Nos encontra na solidão, no cansaço, no meio da noite e nos convida para uma luta que cura. Você pode estar vivendo a sua noite no Val do Jaboque agora mesmo. Talvez esteja lutando em silêncio, pedindo respostas, sentindo dores invisíveis. Mas se você não desistir, se segurar firme, o amanhecer virá com um nome novo e uma nova paz. Porque Deus não entra em nossa história para nos destruir, mas para nos reconstruir. Se essa história te tocou, comenta aqui qual o nome que Deus está escrevendo na sua vida hoje. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de um novo começo. Curte, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque toda noite pode ser o início de uma nova identidade. Basta não soltar aquele que te transforma.